Olá, meu nome é Bruno, sou especialista em proteção solar para ambientes internos. Tenho ajudado há aproximadamente 10 anos os lojistas, os profissionais de decoração a escolher os melhores produtos para cada um dos seus projetos, sempre visando o maior conforto para o usuário, sempre visando a melhor funcionalidade, a beleza do ambiente e da decoração como uma forma geral. Hoje eu queria tratar um assunto muito bacana com vocês, que são os tecidos screens. Tecidos de proteção solar, muita gente usa em varanda, conhece como rolô para varandas, mas esse tecido é usado também em romanas, em painéis, em vários outros produtos, né? Coberturas de teto, enfim. É um tecido excelente, que tem até um modelinho aqui. São tecidos basicamente cheios de furinhos e que foram desenvolvidos há muito tempo atrás com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica através do ar-condicionado, permitir uma visibilidade externa através do tecido, mesmo com o tecido fechado, você tem uma visibilidade externa, tirando aquela sensação de prisão, e é um tecido que de certa forma ele segura a luminosidade e ele não retém o calor, mas talvez por que ele diminui a temperatura do ambiente, talvez seja assunto para um próximo vídeo. Mas ele é um tecido excelente quando você precisa manter a janela fechada e ainda assim ter uma visibilidade externa, ter um conforto visual bacana, usar um monitor, uma televisão atrás de uma janela. Tá? Então, o foco do vídeo de hoje é o seguinte: qual fator de abertura eu escolho para o meu projeto? Esses tecidos eles têm 1% fator de abertura de 3%, de 5%, de 10%. Só que o primeiro passo para a gente escolher o tecido é saber o que é fator de abertura. Muita gente não sabe, mas 1%, 3%, 5% é a área do tecido em que esses furinhos estão representando, estão ocupando. Então, se você tem um tecido 10%, significa que 10% da área total do tecido são os furos. E 90% é então coberto por tecido. Mesma coisa no tecido 5%. 5% são os furos e 95% é o tecido. Então bacana, logo a gente já consegue imaginar que um tecido de 1% ele é um tecido bem mais fechado, tem poucos furos, e um tecido 10% é um tecido mais aberto, com bastante furos. Um segundo ponto bacana para a gente escolher qual o fator de abertura do nosso tecido para os nossos projetos é a gente entender onde o sol ilumina. Eu vou fazer um desenho bem rápido, bem simples, para que a gente possa entender isso, mas tem um vídeo excelente que eu consultei e vira e mexe, eu dou uma olhadinha para lembrar, né, como funciona o nosso sistema solar, como que funciona a iluminação do sol na Terra. Mas para que a gente possa escolher o fator de abertura, o importante é a gente saber que no Brasil o sol ele nasce nas janelas fachadas leste. Então aqui, ó, se a gente tem uma casa, né, tem uma janela aqui, tem uma janela aqui e uma janela aqui, certo? O sol ele nasce aqui, ó, iluminando a fachada leste, a janela aqui está virada para o leste. Com o tempo, esse sol ele vai subindo, 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 subindo. E aqui na fachada norte, geralmente, o sol ele está iluminando aqui em cima. Mas como a gente não está bem alinhado com o sol, então acontece que o sol ele acaba entrando um pouquinho também, mesmo nessa fachada norte aqui. Por isso que para nós aqui no Brasil, principalmente quanto mais para o sul você está, mais a fachada norte ela sofre uma iluminação solar constante, né? Mas é aquele sol que entra mais ao pé dos móveis, é aquele sol que entra mais rente à janela. Não é um sol com profundidade que vai iluminar lá do outro lado do ambiente, como uma fachada leste, né, no caso da manhã, ou então uma fachada oeste, onde ao final do dia esse sol ele vai entrar nessa janela aqui, fachada oeste, por mais tempo, certo?
Então, sabendo disso, a gente vai saber o quê? Que janelas viradas para o leste vai ter sol bastante de manhã e fachadas viradas para o oeste vai ter bastante sol à tarde. Fachadas norte, elas recebem um pouquinho da iluminação ao longo de todo o dia, porque o sol ele não vem perfeito, retinho, ele vem um pouquinho inclinado, né? No caso do Brasil, que está abaixo da linha do Equador. E a fachada sul, então, praticamente não recebe sol direto, incidência direta de sol o dia todo. Sabendo disso, a gente tem um último e terceiro ponto fundamental para poder escolher qual que é o fator de abertura que a gente vai usar nos nossos projetos. Esse último é qual a necessidade do cliente. Veja bem, sabendo disso daqui, a gente sabe que o sol ele bate pela manhã e ele bate muito forte nessa janela aqui pela manhã. Então, se nós temos uma opção de 1, 3, 5 e 10%, a gente pode pensar, não, vamos colocar o tecido 1%, mas poucas vezes acontece. Na grande maioria das vezes, uma fachada leste recebe um tecido 5%. Por quê? De manhã, o nosso período produtivo perto daquela janela é muito pouco tempo, de repente das 8, mas a maioria das vezes das 9 até as 11 horas da manhã. Então a gente sofre pouco, né, com essa janela aqui. A janela norte, muitas vezes a gente usa um tecido 5%, às vezes até 10%, mas na grande maioria das vezes o mais comum é usar uns 5%. Porque, como eu disse, é um sol que vai incomodar mais o piso, que está próximo à janela ou próximo à varanda ali. Não vai ser aquele sol que vai incomodar o usuário. E, por último, então, a fachada oeste, né, nosso raciocínio aqui, é uma fachada onde normalmente a gente aplica o 3%. Por quê? Porque ali, a partir da 1 hora da tarde, a gente fica às vezes 5, 7 horas sofrendo incidência daquele sol. E quanto mais ao sul você está, mais você sofre com esse sol, mais ele fica ali entrando bem na sua janela de uma forma bem horizontal, né? Então, por isso que é um tecido que geralmente se escolhe um 3%. Mas isso não é regra, isso é só um ponto de partida. O mais importante é a gente entender qual que é a necessidade do usuário. Então a gente perguntar para o nosso cliente, perguntar para quem vai usar aquele ambiente, qual que é a necessidade, como que está a disposição dos móveis, como que ele vai utilizar aquele ambiente. Por exemplo, um escritório de alguém que trabalha de manhãzinha, acorda cedo, 6 horas, trabalha ali no escritório em casa até umas 8 e depois sai para trabalhar. Por exemplo, o ideal, vamos supor que esse escritório está virado para a fachada leste. E eu disse aqui que fachada leste bacana seria uns 5%. Mas como essa pessoa ela vai estar sofrendo incidência solar bem na hora que o sol está ali, de repente então o ideal seja um 3%, ou até se a pessoa quiser realmente não ter nenhum tipo de problema, até um 1%. Né? Claro, quanto mais fechado, mais você vai perder a visibilidade. Então a gente pode usar esse raciocínio, por exemplo, uma varanda que está virada para oeste, em que o sol de tarde castiga bastante. Mas aquela varanda, as pessoas pouco ficam ali. Na grande maioria das vezes, quando fica nessa varanda, é porque está tendo alguma confraternização, quando está acontecendo algum evento. Mas na grande maioria das vezes, a pessoa ela quer só aproveitar a vista bonita que ela tem e, claro, ter uma proteção para os móveis, né? Então, o que a gente indica? Em vez de usar o 3%, usar um 5%. Onde ela vai ter uma proteção solar muito bacana, 95% de absorção dos raios ultravioleta, mas ainda assim ela vai ter uma boa visibilidade externa, frente ao comparado ao 3%, onde a visibilidade externa não é tão legal assim. Então, assim, o que a gente pode fechar o assunto aqui é o mais importante para a gente escolher qual que é o fator de abertura é entender como que aquele ambiente vai ser usado. Mas sabendo que fachada norte e fachada leste, 5% é um fator de abertura bacana. Fachada oeste, 3% é um fator de abertura legal. E fachada sul, 10%. Poderia até não colocar nada, mas às vezes é um ambiente, tem janelas por todos os cantos, uma janela sem cortinas, não vai ficar bacana, não vai compor a decoração. Então você pode colocar um 10% que é o tecido mais aberto, e que ele vai privilegiar a visibilidade externa, né? Mas ainda assim ele não tem uma necessidade grande de absorção, de proteção solar. Então é isso, esse é o primeiro vídeo sobre esse assunto. Existem vários assuntos que a gente pode falar sobre isso,
Por exemplo, o que é melhor? Um tecido com fibra de vidro ou um tecido à base de poliéster, né? Feito com poliéster? Ou outra pergunta, por que um tecido, por exemplo, 1%, ele permite a passagem de 8% de luz, mas ele retém 99%, ou seja, permite passagem só de 1% de raio ultravioleta, se é luz também da mesma maneira? Ou por outros assuntos, por exemplo, aqui a gente está tratando só o fator de abertura, mas existe um outro critério também, que é a cor do tecido. Por que eu devo usar um tecido branco, um creme, um cinza, um preto, fora a questão da decoração, também na parte ergonômica, na parte prática da coisa. E outros vários assuntos, né? Então, isso fica um assunto para um próximo vídeo. E se você quiser saber mais sobre isso, sobre qualquer outro assunto, deixa aqui nos comentários desse vídeo aquilo que você deseja saber. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou, quer que a gente fale sobre um outro assunto também, deixa aqui no comentário, para que a gente possa melhorar. Então é isso, muito obrigado e um grande abraço.